Imagine presenciar o instante em que o céu se rasga e uma chama divina desce, transformando o impossível em realidade. Foi exatamente isso que aconteceu no Monte Carmelo, onde, em meio a uma tensão quase palpável, o fogo de Deus consumiu o sacrifício, deixando claro que o poder do Senhor estava presente. Neste mesmo momento, o profeta Elias anunciou a Acabe que a tão esperada chuva estava para cair, prenunciando não só a restauração da terra, mas também a renovação da esperança em um povo sedento por misericórdia. Após o triunfo espetacular, onde o céu, antes árido e silencioso, se enchia da promessa de um novo recomeço, Elias não se acomodou. Com o coração leve pela vitória, ele subiu novamente ao cume do monte, buscando um encontro íntimo com Deus. Lá, em meio à solitude e ao fervor da oração, o profeta aguardava, com uma fé inabalável, o sinal que encerraria a seca que há tanto tempo afligia Israel. 7 vezes Elias enviou seu servo para olhar o horizonte. Durante um longo tempo, o céu permaneceu limpo, sem qualquer sinal de mudança. O silêncio e a espera testavam a fé, mas Elias permaneceu firme. Até que, finalmente, na 7ª vez, o servo voltou com uma notícia. Uma pequena nuvem surgia no céu, do tamanho da mão de um homem. Pequena aos olhos humanos, mas carregada de significado divino. Elias, com a certeza da promessa de Deus, ordenou imediatamente: Vai e diga ao rei Acabe que apronte o carro e volte para casa, pois uma grande chuva está a caminho. Em poucos instantes os ventos começaram a soprar, o céu se cobriu de nuvens escuras e a chuva desabou com força sobre a terra seca, restaurando a vida e cumprindo a palavra do Senhor. Tomado pelo poder de Deus, Elias ajustou seu manto, apertou o cinto e correu com tamanha força e velocidade que ultrapassou o carro de Acabe, chegando antes dele a Jezreel. Um testemunho vivo de que aquele que confia no Senhor caminha em sua força e vê o impossível acontecer. Mas nem todas as bênçãos vêm sem desafios. Ao tomar conhecimento do triunfo de Elias por meio de Acabe, Jezabel, a implacável rainha, encheu-se de ira e ameaçou o profeta, forçando-o a fugir para preservar sua vida. Em um momento de exaustão e solidão, Elias se refugiou no deserto, sentou-se à sombra de uma árvore e teve vontade de morrer, orando a Deus: Chega, Senhor, tira a minha vida. Palavras que ressoam como o clamor de todos nós, quando o fardo parece insuportável. Entanto, mesmo em meio à sua angústia, deitou-se debaixo dessa árvore e dormiu. Então o cuidado divino se manifestou de forma surpreendente. Um anjo do Senhor apareceu, trazendo consigo pão recém-assado e uma jarra de água fresca, lembrando a Elias e a cada um de nós, que mesmo nos momentos mais sombrios, Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Revigorado por essa provisão celestial, Elias retomou sua missão e percorreu 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Horebe, o lugar onde o coração de Deus se faz presente. Em uma caverna, longe dos olhos do mundo, o profeta teve a oportunidade de ouvir a voz do Senhor de uma maneira que jamais imaginara. Não foi no estrondo do vento, no terremoto ou no fogo que Deus se revelou, mas num sussurro suave, delicado e cheio de amor. Uma voz que acalmou seu espírito e renovou sua coragem para seguir adiante. Ali, no silêncio sagrado daquela caverna, o Senhor lhe deu novas orientações. Ungir Azael como rei sobre a Síria, Jeú como rei de Israel e, principalmente, preparar Eliseu para ser seu sucessor. Essa unção não foi apenas um ritual, mas a inauguração de um novo capítulo na história de Israel, um capítulo onde a restauração e a justiça divina se entrelaçavam, trazendo a promessa de que, mesmo em meio à turbulência, Deus sempre levantaria novos mensageiros para cumprir seus desígnios. Nesse cenário de desafios e milagres, o profeta também recebeu uma notícia reconfortante. Mesmo em meio à idolatria e à corrupção que assolavam o país, restavam 7.000 fiéis que não haviam se curvado a Baal. Essa revelação transformou a solidão de Elias em esperança, mostrando que, apesar das adversidades, ele não estava sozinho na luta pela verdade e pela justiça divina. Com o coração pulsando de fé e a missão renovada, Elias buscou transmitir seu legado a Eliseu, seu discípulo dedicado.
Ao lançar seu manto sobre Eliseu, o profeta não apenas sinalizava a transferência de autoridade, mas confirmava o chamado divino para que a obra de Deus continuasse. Eliseu, sem hesitar, abandonou sua antiga vida, simbolizando a coragem e o compromisso de seguir um caminho de fé, independentemente dos desafios que se apresentassem. Enquanto o caminho da restauração se desenhava, histórias de injustiça marcavam a trajetória de Israel. Um exemplo doloroso foi o de Nabote, um homem íntegro que se recusou a vender sua vinha ao rei Acabe. A arrogância e a sede de poder de Acabe, instigadas por Jezabel, levaram a uma trama cruel que resultou na morte injusta de Nabote. Esse ato impiedoso não passou despercebido aos olhos de Deus. Quando Acabe se regozijou em sua conquista, Elias foi enviado com uma mensagem severa. A justiça divina estava para se manifestar, e os erros cometidos teriam consequências inevitáveis. A tensão entre o profeta e o rei tornou-se então uma batalha que ia além do físico. Era uma luta espiritual entre a verdade de Deus e a corrupção humana. Acasias, sucessor de Acabe, ao buscar conselhos em deuses pagãos, provou que a verdadeira segurança e salvação só se encontram no Deus vivo. Em uma ocasião, quando soldados tentaram capturar Elias, o profeta proclamou com autoridade: Se eu for de Deus, que o fogo do céu os consuma. E num instante, a intervenção divina foi manifesta, confirmando que nada se opõe ao poder e à justiça do Senhor. A jornada de Elias foi muito mais do que uma sequência de confrontos e momentos de fuga desesperada. Ela foi a trilha de uma fé inabalável que culminou num instante de transição divina, capaz de marcar para sempre o ministério profético em Israel. Elias e Eliseu, partindo do caminho de Gilgal, onde os primeiros passos de obediência foram dados, passando por Betel e Jericó, cidades carregadas de histórias e desafios, até se chegar às margens do imponente Rio Jordão. Cada etapa dessa caminhada foi um ato de fé, um salto de confiança em meio ao desconhecido e um testemunho do poder transformador de Deus. No clímax desse percurso sagrado, quando o céu se abriu como se desejasse revelar seus segredos mais profundos, Elias entregou seu manto a Eliseu. Esse gesto, carregado de simbolismo e emoção, não representava apenas a transferência de uma vestimenta, mas sim a passagem de um legado divino. Ao lançar o manto, Elias afirmava de forma inequívoca que o verdadeiro poder de Deus não se esgota. Ele renova, transforma e continua a viver através daqueles que se dispõem a seguir seu chamado. Naquele momento arrebatador, o cenário parecia desafiar as leis do natural. Uma carruagem de fogo irrompeu dos céus e passou entre eles. Após isso, Elias foi levado num redemoinho de luz e energia celestial. Enquanto o espetáculo divino se desenrolava, Eliseu permaneceu ali, com o manto recém-recebido sobre os ombros, sentindo em cada fibra seu significado e o peso da missão que agora lhe era confiada. Com os olhos fixos no horizonte e o coração inflamado pela convicção de que a obra de Deus é eterna, Eliseu cruzou o Rio Jordão com a mesma confiança e coragem que marcaram os passos de seu mestre. E, com uma ousadia que ecoava a grandeza do chamado divino, ele proclamou: Que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Essa declaração não foi apenas um pedido, foi um compromisso solene de perpetuar a missão profética, de ser portador de uma chama que transcende o tempo e que inspira gerações. Assim, naquele instante magnífico e carregado de significado, a obra de Deus se perpetuou. O legado dos profetas, representado pela passagem do manto, tornou-se um símbolo eterno de que a fé, a coragem e a determinação para seguir o chamado divino são forças que transformam vidas, renovam esperanças e abrem novos caminhos rumo a um futuro repleto de luz e justiça. A história de Elias e Eliseu é muito mais do que um relato antigo. Ela é um convite para cada um de nós. Em meio aos desafios diários, quando a solidão e o desespero parecem dominar nossos corações, somos lembrados de que Deus está presente, pronto para nos fortalecer e renovar. Assim como Elias encontrou consolo na suave voz do Senhor, nós também podemos ouvir aquele sussurro de esperança que nos guia em momentos de incerteza. Esses relatos nos ensinam sobre a importância da oração persistente, da humildade diante dos desafios e da coragem de seguir um caminho de fé, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. A passagem do manto de Elias para Eliseu simboliza a continuidade da missão divina, um chamado para que cada geração levante seu próprio legado de fé e justiça.
E assim, concluímos essa jornada pela vida de homens que, em tempos de adversidade, se firmaram na fé e na justiça de Deus. Que essa história inspire você a enfrentar seus desafios com a mesma determinação, a ouvir o sussurro da esperança, mesmo nos momentos mais sombrios, e a confiar que, assim como naqueles dias, o poder divino continua a transformar vidas. Se você se emocionou com essa narrativa, se sentiu renovado com a mensagem de fé, justiça e perseverança, deixe seu like e se inscreva no canal. Aproveite também para conferir os outros vídeos que estão aparecendo na tela agora mesmo. Cada um deles traz um pedacinho da verdade que nos guia e inspira. Muito obrigado por assistir e por compartilhar esse momento de reflexão. Que a luz do Senhor ilumine o seu caminho e que você continue firme na jornada da fé. Até o próximo vídeo e fique com Deus.